E hoje nós iremos falar a lição de hoje, seu maravilhoso olhar. Seu maravilhoso olhar. Enquanto isso, esteja compartilhando, com certeza pessoas que estarão assistindo serão abençoados para a glória do Senhor. Então, neste momento, nós vamos estar falando sobre essa lição, seu maravilhoso olhar. Gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque é muito lindo. O olhar do Senhor Jesus é cheio de luz. Ninguém pode permanecer indiferente a ele. Quando fitamos seus olhos ou quando ele volta seus olhos para nós, algo acontece. Nossa vida, até mesmo nosso destino, depende de como o Senhor nos olha e de como respondemos ao seu olhar. Eu quero dizer que Jesus está olhando para você agora. E Jesus está olhando para mim agora, o olhar de Cristo. E eu tenho a certeza, você que está assistindo, está olhando sim pela fé, a Jesus, olhando para Cristo. Pedro tinha certeza de que jamais negaria ao Senhor, mas ele foi avisado de que o faria. Quando o galo cantou, porque Jesus disse, antes de cantar o galo, você vai me negar, Pedro, 3 vezes. Voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Então, quando Pedro nega, depois da 3ª vez, Jesus estava passando, depois de preso, e olha para Pedro. E quando ele olha para Pedro, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha o que o olhar de Jesus fez na vida de Pedro. Fez ele reconhecer que pecou, que errou, que falhou, mas que agora aconteceu o arrependimento e ele foi chorar amargamente. Lucas 22, 61, 62. O olhar do Senhor pode levar-nos ao arrependimento. Então eu quero dizer para você que não adianta fugir dos olhos de Deus. Aquele que fez os olhos, porventura, não verá todas as coisas? Então ele vê se você está fazendo alguma coisa ilícita, ele está vendo se você está muitas vezes indo para os caminhos errados, e que esse olhar hoje possa te trazer arrependimento, como aconteceu na vida de Pedro. Voltando, não cremos que o Senhor tem olhado para Pedro de maneira acusadora. Então, o olhar de Cristo não é o olhar acusador, condenando pelo que fez. Certamente o Senhor olhou para ele com ternura, iluminando sim o pecado que Pedro cometera, para também encorajá-lo a arrepender-se. O Senhor olha-nos assim constantemente, sempre que pecamos ou nos afastamos dele. Eu sempre costumo dizer, o diabo, ele é o acusador, ele vai apontar o dedo e vai dizer, você errou, você pecou, ele vai te condenar. Mas Jesus não, ele pelo Espírito Santo, ele vai te convencer do pecado. Isso é maravilhoso. Então o Senhor olha-nos assim constantemente. Sempre que pecamos ou nos afastamos dele, seu olhar busca iluminar-nos para que percebamos que o ofendemos, porque toda vez que pecamos, estamos ofendendo a Deus pelas nossas atitudes, e para que nos arrependamos. Se nós nos arrependermos, seu olhar nos consola e nos encoraja a prosseguir. Então, se há arrependimentos, quem sabe você hoje cometeu alguma coisa que você viu, olha, pequei, errei, pisei na bola, mas Deus está te dando a chance de você pedir perdão, de você realmente dizer, Senhor, eu vou lutar para não pecar mais, vou abandonar esse vício, vou abandonar esse pensamento, vou abandonar essa atitude, e através desse arrependimento, em nome de Jesus, chacoalhar a poeira e vamos prosseguir. O livro de Apocalipse diz que no final da grande tribulação, porque lembrando que nós estamos agora vivendo os tempos finais, e segundo a Bíblia, haverá a volta de Cristo, que por sua vez iniciará a grande tribulação. Se hoje estamos vivendo tempos difíceis da pandemia e tudo mais, a Bíblia fala que isso é princípio das dores. Mas as dores ainda não vieram, e será a grande tribulação que a Bíblia fala de 7 anos de grande tribulação. E agora você vai perceber que no livro de Apocalipse, ali nós encontramos que todo olho o verá. Ou seja, no final da grande tribulação, Jesus virá e todo olho verá, até quantos o traspassaram, porque irão também contemplá-lo.
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1:7. Mas então será tarde demais, seu olhar não será o de um manso cordeiro, como ele fez com Pedro, e assim ele vai ser como um justo juiz, com os olhos como chamas de fogo. Olha aí essa imagem, versículo 14, que nós encontramos lá em Apocalipse, ele andando sobre os 7 candelabros e ali o seu olhar, o João olhando, vendo, sim, da maneira que você está contemplando, e o olhar dele como chamas de fogo. Mas então será tarde demais. Seu olhar não será de um manso cordeiro, mas de um juiz com olhos como chama de fogo. Ele virá para julgar e condenar todos os que não se arrependeram, todos os que desprezaram as muitas oportunidades de arrependimento que ele deu. Ele está te dando oportunidade, ele tem te dado. Então que você, como Pedro, aproveitou a oportunidade, foi chorar amargamente e não viveu mais aquela vida de erro. Deus te dá essa chance. E todos os que menosprezaram e zombaram de sua longanimidade também serão punidos. Precisamos olhar para o Senhor hoje. É hoje. Esse olhar maravilhoso. Ele constantemente se volta para nós, mas nós precisamos voltar-nos para Ele para vê-lo. Se fitarmos os olhos nele, seremos conduzidos à luz, ao arrependimento e à vida eterna. Amém? Esse olhar, se nós também olharmos para Cristo com o coração arrependido, cheio de amor, o aceitando, vivendo aquilo que Ele quer que nós venhamos a viver, com certeza nós teremos a graça, o perdão dos nossos pecados, a luz em nossos caminhos e também teremos a vida eterna, a salvação da nossa alma. Fique com Cristo, olhe para Ele e com certeza o olhar dele também será maravilhoso para aqueles que o obedecem. Graças a